Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem tá chegando aqui agora. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a bolsa Mari. Essa bolsa aí bem espaçosa, cabe até garrafinha de água. Ela tem zíper, bolso interno. Então vou ensinar todo o passo a passo para vocês nessa videoaula. A bolsa Mari tem 36,5 cm de largura por 23 de altura e de fundo ela vai ter 11 centímetros. Então a bolsa Mari eu dividi ela em duas videoaulas. Na próxima videoaula eu vou ensinar como colocar o zíper de uma forma bem simples. Nessa aula você vai aprender todo o passo a passo para fazer a bolsa, tá? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e também compartilha esse vídeo, que dessa forma você está contribuindo aqui com o meu canal. Bora lá para nossa videoaula. Então esses são os materiais. Eu vou usar 3 tubos de fio de poliéster 3 milímetros. Cada tubo tem 250 gramas e 175 metros. Eu vou usar 3 cores diferentes. Agulha 4,5. Um zíper de 45 centímetros, que eu vou usar na próxima aula para a gente poder fazer a costura. E uma tesoura. Bom, então a gente vai começar fazendo correntes, então cruza o fio na agulha, faz esse primeiro nozinho inicial e a partir dele a gente vai contar 39 correntes. E pronto, terminada essa primeira corrente inicial, ela vai ficar com 25 centímetros de largura, caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio. E aí agora a gente vai voltar, ó, a gente pula a primeira corrente, vai na segunda e vamos fazer pontos baixos até o final. E pronto, ó, terminada a primeira carreira de pontos baixos. Agora nesse último ponto a gente faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade também fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 12 carreiras só de pontos baixos, seguindo esse mesmo padrão. E terminadas essas 12 carreiras, agora eu vou trocar de fio, então eu não finalizo o último ponto, já pego o fio mais clarinho e vou trazer ele por dentro dessas duas laçadas que estão na agulha. E aí, para o fio não sair do lugar, eu vou dar um nozinho com o fio claro e o fio que eu estava trabalhando anteriormente, ó. Só para ele ficar no lugar certo, depois eu vou fazer o acabamento dessa parte também. Então aí, faz uma corrente, vira a peça, usa o fio que a gente estava trabalhando, ó, para prender ele nos dois primeiros pontos apenas. A gente não vai trabalhar com fio conduzido, então só vou prender ele nesses dois pontos. Pronto, tá preso aí, eu já deixo ele quietinho, a gente não vai trabalhar com ele mais por enquanto. Então eu vou fazer um total de 4 carreiras também de pontos baixos, mas antes vou tirar a medida dessa parte, ela ficou com 8 centímetros de altura. E aí você dá continuidade fazendo pontos baixos até completar 4 carreiras no total. E depois eu volto pra gente poder trocar o fio novamente e voltar para esse marrom mais escuro. Finalizada as 4 carreiras, conforme vocês podem ver, agora a gente vai voltar, ó, para o fio que a gente estava trabalhando lá no início. Então, faz o mesmo procedimento, pega uma laçadinha por dentro do último ponto, ó, e já puxa o fio novamente. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo de antes, prende esse fio mais clarinho por dentro dos dois primeiros pontos apenas. Depois a gente deixa ele ali paradinho, que a gente não vai trabalhar com ele por enquanto. E aí eu vou fazer mais 4 carreiras com esse fio mais escuro.
Depois eu vou trocar novamente a cor, vai fazer mais 4 carreiras com o fio mais claro depois. E aí, quando eu for fazer a costura na lateral, eu vou esconder esses fios que estão aí aparecendo, tá? E terminei as 4 carreiras com esse marrom mais escuro. E agora eu vou trocar o fio novamente, conforme eu tinha falado pra vocês. Então, aí já pega o fio mais claro, ó. E essa vai ser as últimas 4 carreiras que a gente vai fazer com esse fio mais claro. Depois a gente vai cortar ele e fazer o acabamento. Então, aí a gente repete o mesmo padrão, prende o fio por dentro desses 2 pontos. E aí faz mais 4 carreiras com esse fio mais claro. Depois eu volto pra gente dar continuidade. Finalizei as 4 carreiras com esse fio mais claro. Então, agora a gente volta para o fio principal, a cor principal. Já pega esse fio, puxa uma laçada por dentro, faz uma corrente para a gente poder dar continuidade. Agora, corta o fio, faz o acabamento dessas pontinhas que a gente tinha deixado aí na lateral. Depois é só queimar. E para continuar, a gente vai fazer mais 12 carreiras de pontos baixos com o fio marrom, a mesma quantidade que a gente fez aí no início da peça. Então, a gente finaliza essa primeira parte com mais 12 carreiras em pontos baixos com o fio marrom escuro. E a primeira parte da nossa bolsa está quase finalizada. A gente fez um total de 36 carreiras. Então, ela ficou com uma altura de 22 centímetros e 27 centímetros e meio de largura. Então, agora a gente vai dar continuidade para fazer a alça. Então, aí a gente vai fazer uma contagem de 9 pontos baixos. Então, vou fazer 9 pontos baixos nesse início. Ó, finalizados os 9 pontos baixos, faz uma corrente, vira a peça. A gente vai pular o primeiro ponto, ó, vai no segundo e dá continuidade também fazendo pontos baixos até o final. Chegando no final, sempre faz uma corrente para a gente poder virar e continua fazendo pontos baixos. Faz uma corrente, vira. Agora a gente vai pular também o primeiro ponto, ó. Vai no próximo ponto e continua fazendo pontos baixos. Essa é a 4ª carreira. Agora a gente vai fechar essa peça, ó. Eu fiz 4 carreiras. Então, agora a gente vira para o lado direito da peça, vai no primeiro ponto e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, passa a agulha no primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo. E aí, faz mais uma corrente e a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, ó. Fazendo essa carreira de pontos baixos. Fecha a carreira com ponto baixíssimo também, tá?
E depois faz mais uma corrente. E aí, ó, ela vai ficando assim. Agora faz mais outra carreira, são 2 carreirinhas que a gente faz depois que fecha. Então, faz mais outra carreira de pontos baixos. A parte do avesso da peça é onde tá lá aqueles fiozinhos que a gente deixou, tá? Nas laterais. Então, preste atenção nesses detalhes para não colocar essa parte das emendas do fio para a parte de fora da peça. E aí, finaliza também com um ponto baixíssimo. E agora, faz uma corrente para a gente poder subir essa alça. Agora, a gente vai subir essa alça, ó. Então, ela vai ficar assim, a gente vai trabalhar pegando apenas uma das alcinhas desses pontos de base, conforme eu tô mostrando. E a gente vai trabalhar nessa alça fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, é só pontos baixíssimos a partir de agora. A gente não vai mais fazer fechamento, a gente só vai subindo sem fechar as carreiras, tá? Então, vai subindo fazendo um espiral mesmo. Só pontos baixíssimos, ó, trabalhando, pegando apenas uma das alcinhas de pontos de base. Essa alça já tem aula dela aqui no canal, só que eu não tinha ensinado dessa forma, já fazendo diretamente na peça. Então, é só esse o processo. E essa alça, ela vai ficar no tamanho de 36 centímetros. Eu não contei as carreiras porque eu fiz espiral, como eu falei pra vocês, não tem emenda, a gente só vai dando continuidade e subindo essa alça. Então, se baseie pelo tamanho, são 36 centímetros. E esse é o resultado final da nossa alça. Agora, a gente vai dar continuidade e fazer a próxima parte. Então, a gente vai fazer essa parte aí, ó. Então, corta o fio, pra gente poder fazer o acabamento. Puxa essa laçadinha final da alça. E aí, a gente finaliza simulando uma corrente, conforme eu já ensinei várias vezes aqui pra vocês no canal. Então, faz esse fechamento simulando uma correntinha. Então, deixa ela ali paradinha. Agora, a gente vai trabalhar nessa outra parte. Então, pega o restante do fio e a gente vai repetir o mesmo processo. São 9 pontos baixos, só que dessa vez a gente vai começar, ó, pela parte de dentro da peça, pela parte do avesso. Então, deixa essa pontinha inicial do fio, já vai prendendo ela também por dentro desses pontos. Então, são 9 pontos e aí repete o mesmo padrão do outro lado. Essa segunda carreira da alça, ela tem que ficar com 8 pontos, tá? Conforme vocês podem perceber, se a gente fizer até esse último ponto, ó, vai ficar tipo uma falha, faltando alguma coisa aí nesse final. Então, você trabalha também nesse finalzinho, faz outro ponto baixo aí, para ter um total de 8 nessa segunda carreira. E o resto é o mesmo padrão que a gente fez do outro lado. Quando a gente volta, sempre pula um ponto inicial e você vai fazer um total de 4 carreiras. Na quinta, a gente faz o fechamento. Ó, depois que finaliza as 4 carreiras iniciais, faz esse fechamento da peça com ponto baixíssimo.
Depois a gente vai subir mais 2 carreiras de pontos baixos também, igual fizemos do outro lado. E pronto, depois que finalizar as 2 últimas carreiras de pontos baixos, agora a gente vai fazer a junção dessa alça na bolsa, ó. Então aí já pega, a gente vai trabalhar também com pontos baixíssimos, ó. Então é só passar a agulha da parte de baixo para a alça, ó, fazendo pontos baixíssimos. E aí vai pegando cada um dos pontos de base e um ponto da alça, igual eu tô mostrando aí para vocês. E faz esse fechamento com ponto baixíssimo, é bem simples. Depois que terminar a costura, é só cortar a ponta do fio para a gente poder fazer esse acabamento. Então puxa, vai passando esse fio por dentro desses pontos e a gente vai levar esse fio para essa parte aí do avesso, né? Para a parte de baixo da peça, para a gente poder fazer o acabamento final e depois queimar as pontinhas. E finalizamos a alça. Agora a gente vai fazer o acabamento em pontos baixos. Então pega o restante do fio e começa trabalhando por essa parte interna da alça, conforme vocês podem ver. E já aproveita e vai escondendo, ó, esse fio inicial por dentro dos pontos. E aí eu vou fazer só mais uma carreira em pontos baixos. E pronto, a gente vai finalizar do mesmo jeito que a gente começou lá do outro lado, ó, bem no meio da parte interna da alça. Então agora é só cortar o fio para a gente poder fazer o acabamento.
E finalizamos a primeira parte da nossa bolsa. Agora eu vou fazer o bolso interno, tá? Então esse bolso ele é feito todo em pontos baixos também. Começo fazendo 30 correntes. Quando chegar no final, a gente vai voltar, vai pular a primeira correntinha, vai ficar um total de 29 pontos baixos. E aí, sempre que chegar no final de cada uma das carreiras, faz uma corrente, vira a peça. E assim sucessivamente, eu vou fazer um total de 19 carreiras só de pontos baixos. Vou adiantar o vídeo e volto para tirar as medidas para vocês desse bolso. E esse bolso vai ficar com 19 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Como eu falei para vocês, foi só feito em pontos baixos. Depois é só fazer a finalização no final. E aí a gente vai fazer a costura. Eu vou usar nylon, tá? E a agulha de costura normal mesmo. Então passo o nylon. Vou usar alguns alfinetes, conforme vocês podem ver, ó, só para segurar a peça. E aí depois começa a fazer a costura. Eu não vou passar a agulha para o lado direito da peça. Eu vou fazendo a costura, ó, só pelo lado do avesso, igual eu tô mostrando aí. Então, todos os pontos vai ficar só pelo lado do avesso da peça. São pontos bem simples. E esse bolso também é opcional. Se você não quiser, não precisa fazer, é só dar continuidade no restante da peça, tá? E esse é o resultado, ó, do nosso bolso. Ele ficou assim. Se você quiser, você pode colocar um botão interno, um botão imantado, só para fechar a peça, mas eu não sei se eu vou colocar ainda, vou decidir depois, mas fica aí também essa dica como opção. Depois de finalizar esse primeiro lado da bolsa, você vai fazer o segundo, é totalmente igual a esse, é o mesmo processo, a diferença é que esse tem bolso e na outra parte você não precisa colocar bolso, que vai ser a parte da frente da bolsa. Então repete, volta o vídeo e assiste novamente. Então, agora eu vou começar fazendo a lateral. Então, vou fazer 15 correntes iniciais. Essa primeira corrente, ó, ela vai ficar com 10 centímetros e meio, quase 11. E aí, a gente vai pular a primeira correntinha, vai na segunda, vai fazendo pontos baixos. Agora, a gente vai ficar com um total de 14 pontos baixos. No final, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade. E para fazer a lateral dessa peça, eu vou fazer um total de 110 carreiras só em pontos baixos. Então, eu já adiantei essa parte da lateral e também já fiz a primeira costura de um dos lados da bolsa, porque essa peça piloto, então eu tive que testar primeiro para ver se ia dar certo, para poder ensinar aqui para vocês. Então, ó, depois a gente vai fazer um contorno só em pontos baixos. Cada uma das quinas a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, ó, igual eu tô mostrando para vocês nesse exemplo. São 2 pontos baixos dentro de cada uma das quinas e só isso. Depois a gente dá continuidade fazendo pontos baixos para fazer todo o contorno, ó. Tem todo um contorno aí. Quando a gente finaliza as 110 carreiras, faz esse contorno em pontos baixos. E é bem simples também esse processo, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma. E aí, essa peça lateral, ela vai ficar com 75 centímetros de comprimento, ó, e 11 centímetros de largura, tá? O total, então é só você medir. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer essa costura. Conforme vocês podem ver, eu tive que me adiantar e fazer a primeira parte. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai costurar a última parte da peça. E aí você repete o mesmo processo, você aplica o mesmo processo nas duas partes. Eu vou usar esse fio mais clarinho que a gente estava trabalhando antes. E do fio marrom escuro, ó, só restou essa quantidade de fio dos 2 tubos que a gente usou lá no início. Então agora eu vou fazer a montagem, ó. Essa parte da frente da bolsa, ela vai ficar por cima da lateral. E você vai se guiar por essa base de pontos, ó. Essa base de pontos aí. Você vai se guiar por ela para fazer a costura na lateral. E na lateral você vai passar a agulha no meio, ó, dos 2 pontos que a gente fez em cada uma das laterais. Conforme eu falei anteriormente, na quina da lateral tem 2 pontos. Então passa a agulha bem no meio, entre um ponto e outro. Então aí é só fazer esse alinhamento, usa alguns marcadores para te ajudar, para você saber onde é que vai ficar a costura.
a parte da frente da bolsa, ela sempre vai ficar por cima da parte da lateral, mas a gente vai fazer essa costura pelo avesso. Quando a gente virar a peça pelo avesso, a parte da lateral vai ficar por cima, ó, da parte do avesso. Então, vira a peça pelo avesso e aí a gente vai começar. A gente vai fechar essa lateral fazendo pontos baixíssimos, ó. Então, aí vai onde a gente colocou o marcador, deixa a pontinha do fio. Eu vou prender essa ponta do fio para que ela não fique correndo, conforme vocês podem ver, ela fica saindo do lugar. Então, pega a agulha de tapeceiro e aí a gente vai prendendo ela já por dentro dos pontos, para deixar essa parte mais firme. Então, vai passando ela usando o auxílio da agulha de tapeceiro, que é a agulha mais grossinha, e vai deixar ela presa aí. E aí, deixa ela na própria agulha mesmo, deixa ela aí e a gente continua fazendo pontos baixíssimos, pegando esses pontos da lateral e passando também a agulha, ó, por dentro dos pontos da lateral da peça da frente, né, da bolsa. E aí vai fazendo essa costura, ó, só em pontos baixíssimos, passando a agulha de um lado para o outro. E aí, gente, chegando naquela parte lá dos fios que eu tinha deixado anteriormente, ó, a gente vai puxar, ó, vai passar a agulha puxando ele pro cantinho, ó. E aí ele vai ficar escondido por dentro aí dessa costura, conforme vocês podem ver. É uma costura bem simples, conforme vocês viram aí. Chegando no finalzinho, é só cortar o fio pra gente poder fazer o acabamento. Então, ó, essa parte ainda tá pela parte do avesso, tá? Ó, conforme vocês podem ver pelas alças. E aí eu vou usar também a agulha para fazer esse acabamentozinho final. Então, volta lá onde a gente tinha deixado a agulha de tapeceiro, ó, e continua fazendo o acabamento. Depois, é só queimar a pontinha do fio de um lado e do outro também. E finalizamos a nossa costura. Você vai seguir esse mesmo passo a passo para fazer a costura dos dois lados da peça. Agora é só virar a bolsa pelo lado direito, a gente estava trabalhando pelo lado do avesso, ó. E esse vai ser o resultado. Então, vai desamassando ela, ó. Como vocês podem ver, tá tudo bem alinhadinho o fundo. E agora eu vou colocar essa etiqueta só para deixar ela mais estilosa. Para quem pergunta onde vende esse tipo de material, no Brasil tem lojas online que vende, tá? Eu não moro no Brasil, então aqui onde eu moro, eu compro aqui mesmo perto de casa, nos armarinhos. E aí é só colocar essa etiqueta e esse vai ser o resultado final da nossa bolsa. Se você não quiser colocar zíper, você pode colocar o botão imantado para fechar a peça. Mas na próxima aula eu vou ensinar como colocar o zíper nessa bolsa de uma forma bem simples. Então,
Já se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrita. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se restou qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo também, que dessa forma você está contribuindo aqui com o canal. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!